A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Estamos mais uma vez aqui para estarmos aprendendo um pouquinho do Senhor, aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. Hoje, devido ao que o Senhor Jesus fala comigo, primeiro fala comigo, né? Para depois falar com vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre tentações. Amém? Não pedindo a Deus, não pedindo perdão a Deus, não pedindo perdão a mim e aos meus semelhantes ou a toda criatura, mas tentando buscar em Cristo Jesus a remissão de todos os meus pecados, não dos seus, não dos nossos, mas dos meus. Porque cada um de nós temos que pedir remissão dos nossos pecados. Eu peço dos meus, você pede dos seus. Porque não existe diferença de pecados, todos são. Independente daquilo que você cometa, daquilo que você faça, pecado é sempre pecado. E toda vez que nós erramos, às vezes até sem ação, mas só no pensar, nós temos que pedir perdão ao Pai. Porque vocês não praticam, mas você pensa, você fala. Então tem que pedir perdão a Deus. E esta palavra vem falando sobre isso. Nós vamos lá por Deus Filipenses, no seu capítulo 3, versículo 2. No capítulo 3, versículo 3. Amém? Que diz a palavra assim: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e glorificamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuidado que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-mo perda em Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Bem, eu não sei o que se passa na sua vida, não sei quais são os seus pensamentos, suas ações, suas atitudes, mas cada um de nós, a palavra de Deus diz: examina-te, pois, homem, a ti mesmo. E assim coma deste pão e beba-se desse cálice que é a palavra do Senhor Jesus. Às vezes nós pensamos que é só na Santa Ceia, mas Jesus é o pão da vida. E às vezes, amado, pela fraqueza de nossa carne, pela concupiscência de nossa carne, assim como Jesus disse aos apóstolos: estáis fortes na fé, mas fracos na carne. Hoje, neste século, não existe ninguém forte, não existe ninguém soberano, não existe ninguém que é pura fortaleza, que é super-homem, super-mulher. Não existe. Porque às vezes você não peca numa coisa, você não falha numa coisa, mas falha em outra. E as nossas falhas não são consideradas perante a Jesus, perante a Deus, pelo nato que nós praticamos, mas sim, às vezes, até pelo que nós pensamos. A palavra do Senhor fala assim: desde que eu olho para a terra, eu não vejo um justo sequer. Não vou dizer santo, eu não digo um justo. Não tem um justo na face da terra, e nenhum santo. Todos nós somos cometidos pelas nossas fraquezas. Todos nós somos cometidos pelos nossos, que eu posso dizer, além de fraqueza, pelos nossos próprios sentimentos.
às vezes, sentimentos a qual, a tal, que você não menciona, você não fala, você guarda para si. Palavras, decisões a qual tenha você dito e você não diz. Às vezes para não magoar, para não entristecer. E às vezes por essa fraqueza é que você cai em tentação. E às vezes mesmo na tentação você também não diz. Porque às vezes você prefere guardar contigo, você prefere pagar o preço do que magoar outra pessoa. E nessa uma, quando você vê, você já magoou, você já fez. E a primeira que você magoa é aquele a qual você chega e diz: Santo, Santo é teu nome, ao Senhor. A palavra de Deus fala para nós assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas na nossa fraqueza espiritual não, nossa fraqueza carnal, muitas das vezes deixamos de falar a verdade. Convivemos simplesmente com apostasia de ações para que nós não venhamos magoar nossos semelhantes. E muitas das vezes sofremos por omitirmos, por guardarmos e por não falarmos certas coisas, para que nós não venhamos aí entristecer, magoar nossos semelhantes. A palavra do Senhor diz assim: amai teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, é mais difícil você amar o teu próximo como a ti mesmo do que você seguir os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor Jesus não são tão pesados, porque Ele não dá o fardo quando nós podemos carregar. Mas quando Ele disse: ama teu Deus em todas as coisas, amém. Mas quando Ele disse: ama teu próximo a ti mesmo, chegou a parte mais difícil. Porque às vezes, amado, você ama, você faz tudo pela pessoa, pelo teu próximo, e teu próximo só te magoa. E às vezes você aguenta tudo em prol do teu próximo, para que você não venha magoar ele. E aí você sofre mágoas. Certa feita, eu vi um pregador dizer: a dor de um pregador da palavra é maior do que a dor de um servo do Senhor, do que uma ovelha de Deus. Porque o pregador, ele tudo suporta. Tudo. Ele pode estar numa tristeza grande, enorme, mas ele suporta. Ele pode estar de uma maneira que for, mas ele não suporta. Ele suporta porque ele clama ao Pai. E por mais que o Pai fortaleça ele, não fortalece o teu semelhante. E teu semelhante continua do mesmo jeito que estava, e às vezes até pior. E é onde fica a parte mais difícil, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Diz a palavra do Senhor: porque na circuncisão somos nós que servimos a Deus, servimos Deus em espírito, e nos glorificamos em Jesus Cristo. Todos nós que pregamos a palavra do Senhor Jesus, mas hoje não somos circuncisos. Não somos mais, não tem mais circuncisação no povo que aceitou o Senhor Jesus, a não ser além do povo judeu. Mas aqueles a qual o Senhor falou sim, e até os confins da terra e levar o evangelho, que são nós gentios, não precisava a circuncisão, bastava aceitar as leis e mandamentos do Senhor. Amém? Por isso que digo que nós somos, nós fazemos parte da circuncisão do Senhor. Não no ato igual no povo de Deus, mas sim pela palavra. Compreenda, pela palavra. Não pela circuncisão em si feita pelo povo, desde a época de Abraão, que começou a circuncisão. Não, eu estou dizendo que a partir do momento que você aceita a palavra do Senhor Jesus, você passa também a ser
circuncidado pela palavra e não pelo ato da circuncisão. Amém? E nos gloriamos em Jesus Cristo. E não confiamos na carne. Olha que coisa interessante e difícil. Como você não pode confiar na tua carne, se ela faz parte de ti? É os desejos da carne que faz com que a gente transgrida não os mandamentos do Senhor, mas transgrida a palavra, para que nós venhamos, amados, a afetar nosso semelhante e afetar a nós mesmos. Por quê? Porque os desejos da carne fazem com que a gente confie, que a gente acredite, que a gente confie, que a gente aceite. E tudo quanto na tua vida é relacionado à carne, você corre o risco seriamente de pecar contra a palavra e pecar contra ti mesmo. E sofrer as consequências por isso. No versículo 7 ele diz assim: mas o que era para mim ganho, reputei-me em perca. Por que eu quero que me ganhe? É ganho você destruir a vida do outro? É ganho você mentir, não contar a verdade toda? Porque se você está contando uma coisa, tem que contar tudo, não pode contar pela metade. Se você destrói a vida de uma pessoa, se você magoa uma pessoa, se você tem acesso a uma pessoa, se você rouba uma pessoa, se você mata uma pessoa, se você degrina a pessoa, se você estrupa a pessoa, se você... tudo que você fizer contra teu semelhante, tudo que você fizer, até no seu pensamento que você pensar contra teu próximo, é perca em Cristo. Então eu pergunto, se você julga, se você condena, porque nós temos um advogado a nosso favor, que é o Senhor Jesus. Nós temos nosso juiz que vai nos julgar. Então por que nós que somos santos, exemplares na presença do Senhor Jesus, nós julgamos, condenamos? E esquecemos o que diz a palavra do Senhor Jesus. Eu não posso citar aqui: perdoai 70 vezes 7. Orai. Eu posso citar até mais coisas que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, nessa noite, que o segredo da nossa vida nesta terra não é agradar nosso semelhante, é amar ele. Então, por mais que você sofra, você tem que amar ele, se você pretende alcançar o reino dos céus. Porque quero ver uma pessoa que sofreu mais do que Jesus por amor a nós. Vamos começar a pensar: se Jesus matasse todos a quantos te magoou, a quantos te entristeceu, a quantos lhe ofendeu, a quantos lhe machucaram e a quantos não aceitaram a sua palavra? Me responda uma coisinha só: quantos estaria na face da terra se o próprio Pai dele disse: eu olho aí para baixo e não vejo um justo sequer? Quantos seríamos aqui? Enquanto nós seríamos, você, pregador da palavra, você que se diz na posição, você que acha que você é o dono da verdade, você estaria aqui? Porque antes de falar do cisco do teu irmão, olha a trave que está no teu. Antes de julgar o teu irmão, olha o teu passado. Antes de falar do teu irmão, do teu próximo, olha o que tu fez, para que hoje você estivesse com a Bíblia na mão e dizer: Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz.
mas o passado está lá. Porque aqueles que viveram no passado foram magoados, foram entristecidos. E mesmo aqueles que morreram magoados e entristecidos. E os que estão vivos continuam magoados e entristecidos. Mesmo que você fale perdão, mas tu já fez. Não adianta. Você já fez. Você já fez. Não fez? Ah, mas a palavra diz assim que foi chegar no mau esquecimento. Foi chegar. Mas eu acho, para que aquele uma qual você machuca, você acha que ele esquece? Ele pode nem tocar o coração, não pode nem falar nada. Mas ele não esquece jamais. Nós, seres humanos, não temos o dom do perdão. Não temos. Porque nós dizemos, eu te perdoo. Mas a qualquer tribulação, você lembra. O único que teve o dom do perdão foi só Jesus. Só. E mesmo assim, quando tu chegares na presença dele, tu pagarás pelas tuas obras, por tudo quanto tu fez, pois serás pesado na balança. Então pergunto, o que nós podemos fazer em relação ao que nós lemos aqui no versículo 7? Mas o que para mim era ganho, reputei-me em perda por Cristo. E na verdade, versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Vou repetir. E na verdade, todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, e todas, na verdade, tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Sabe por que para todas as coisas nós temos por perda? Sabe por quê? Porque eu disse agora há pouco. Se você nasceu, cresceu, se não cometeu nenhum pecado, nem contra Deus, nem contra semelhante, então que você julgue, que você fale. E mesmo assim você vai estar errado. Porque quem julga, quem absolve e quem condena é Jesus. E é por isso, amados, que aqui no versículo 13 diz, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. E não confiamos na carne. A palavra fala assim, maldito homem confia no outro. Mas como é que você pode amá-lo, então, se você não confia nele? Hã? Como? É bíblico, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro. Mas aqui está dizendo. Mas aqui no versículo 4, Filipenses 3, diz, outro cuidado, ainda fala, presta atenção, outro cuidado, que pode na carne, ainda mais confiar na carne, ainda que também podia confiar na carne, segundo outro cuidado, que pode confiar na carne, mas não, esse aqui é o quarto, nós estamos no terceiro, desculpa, nós estamos no terceiro, porque não somos nós serviços de Deus, a expressão do gloriamos Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Não confiamos. E como é que nós podemos? Não confiamos na carne. E por que Deus fala, maldito um confia no outro. E Deus fala para a gente amar. Ame. Mesmo você não confiando. Mesmo você não acreditando. Mas ame a si mesmo. Porque Jesus, quando olhou para nós, todos nós imperfeitos, não espiritualmente, mas imperfeitos na fé. Imperfeitos nas atitudes. E mesmo assim nos amou. Enquanto nós julgamos, e matamos, e execramos. Continuando no versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Sabe por que ele fala que ele tem por perda todas as coisas? Porque se nós somos chegados nos darmos a nós mesmos,
Nós não somos dignos de entrar no reino dos céus, não. Nenhum de nós. Nenhum de nós é digno de entrar lá. Porque até o próprio Jesus, quando se fez carne, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, quando ele foi entrar no reino dos céus, ele chegou e falou para o pai dele: Pai, santifica o meu corpo para que eu possa voltar e ter direito à minha idade. Olha só, para santificar o corpo dele, carne, que o corpo dele não ficou aqui. O corpo dele, carne, que estava aqui no meio de nós, teve que ser santificado pelo Pai para poder entrar lá. E ele não tinha mácula nenhuma. Agora imagina nós. É por isso que a palavra de Deus fala que nós estamos transformados, amados. Se o Senhor Jesus voltar hoje, para levar a tua igreja, você tem certeza que tu vai? Através dessa palavra que nós temos hoje? Você tem certeza? É por isso que a palavra de Deus fala assim, que nós renovamos cada dia, cada nós temos que buscar o Senhor Jesus a todo dia, a todo instante. O apóstolo Paulo disse: bom que nós vivêssemos na presença do Senhor dia e noite. Para nós desse brecha, desse brecha, a carne. Porque negócio que a carne é só você chegar e pecar, fazer uma traição, se deitar contra a mulher ou fazer uma prostituição. Você acha que a carne é só isso? Tudo quanto não é bíblico, tudo quanto não é da palavra do Senhor Jesus, e tudo quanto você toma da palavra de Deus, Jesus, para os seus lábios, que não é bíblico, é pecado. Tudo quanto você toma perante a Bíblia, como se fosse Deus falando e não foi, porque você não ouviu a voz dele, você está falando só o que está lendo ali, e sem saber razão, circunstância e motivo do que você está lendo, é pecado. Ou por que foi dita aquela palavra? Qual foi a razão? Qual foi a circunstância? O que aconteceu naquela época? Qual foi o motivo para ter saído dessa palavra? Você sabe? Se você não sabe o entendimento bíblico, para você chegar e falar isso para outra pessoa neste século de hoje, é pecado. Por isso que a palavra de Deus fala assim: aprendei de mim. Você tem que aprender do Senhor, para depois você saber o que é pecado e o que não é pecado. Amém? Ele continua aqui dizendo: e isto foi a carta de Pedro, de Paulo, aos Filipenses, hein? Paulo, maior pregador, percursor da palavra de Jesus. Foi palavras dele ao povo de Filipe. Ou seja, ao povo filipense. E eu pergunto: tu és igual Paulo? Tu chegas aos pés dele? Tu fez as obras que ele fez? E mesmo assim, ele, com tudo ali, como Deus próprio falou com ele, que ele teve o privilégio de ouvir a voz de Deus, ele depois escreveu isto. E quanto a você que não ouviu nunca a voz do Senhor? E sabe por que nós não temos condições de ouvir a voz de Deus? Que se Deus falar conosco, todos nós morremos. É por isso que eu disse no vídeo passado: persevere. Persevere. Não importa a situação que você esteja. Não importa a situação que você esteja, persevere buscando ao Espírito Santo de Deus para que o Senhor tenha misericórdia de ti. Foi o que eu disse no vídeo de ontem. Amém? E ele continua dizendo aqui: na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Olha só, ele sentiu a perda de todas as coisas. Hoje que ele falava assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquele espinho que ele tinha lá fazia que ele perdesse toda a graça em relação ao Senhor Jesus, por tudo que ele tinha feito. E por mais que agora ele estivesse pregando, levando a evangelho do Senhor Jesus, por todo o caminho que ele percorreu, por todo o caminho que ele sofreu, por tudo que ele sofreu, ele te dizia: Senhor, eu ainda sou um perdedor na tua presença. Eu ainda sou um perdedor na tua presença. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e a considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E sabe por quê? Que ele virou e disse:
Eu considero perca todas essas coisas para que possa ganhar a Cristo, porque ele se libertou de tudo aquilo, de tudo. Porque antes de Deus falar com ele não era liberto de nada. Ele fazia um montão de coisa e o pecado da carne, de tudo, estava com ele. O pecado da carne, que eu digo, vou tornar a dizer, não é prostituição nesse negócio, não. Estou dizendo, é tudo. Tudo. Pensamento, ações. Porque a Bíblia não fala que Paulo era mulherengo, que Paulo tinha 300, 400 mulheres. Não. A Bíblia fala que Paulo matava o povo judeu. Mas o que ele fazia nos intervalos, nas folgas? Ele era respeitado, ele era respeitável? Ele era honesto? Mas ele diz lá que tudo quanto foi perca para ele foi ganho em Jesus Cristo. E posso falar para vocês uma frase pesada que Paulo disse na palavra dele? Posso? Ele disse na palavra dele assim: bom que o homem não se manchasse com nada deste mundo. Isso é porque eu não quis falar outra coisa, a palavra mesmo. Porque eu não vou falar a palavra correta, que eu não posso mudar a Bíblia. Bom que o homem não se entregasse aos desejos da carne. Aí eu fico pensando, nós teremos que ser igual padres? Não. É tudo. Nós não podemos simplificar o desejo só naquilo a que aflige a sociedade humana, que são mais visíveis. Nós temos que colocar os desejos da carne em tudo. Tudo aquilo quanto você deseja. Tanto é que Salomão disse: é tudo vaidade de vaidade. A festa de teu casamento é vaidade de vaidade. O embelezamento da mulher, as pérolas, os anéis de ouro, pá, igual as mulheres naquela época usavam, né, com as roupas, pá, que naquela época não usavam. Naquela época, eu estou dizendo naquela época, ele dizia: é vaidade de vaidade. Muitas coisas que nós fazemos hoje em dia é vaidade de vaidade. Aí você pode perguntar assim: mas bicho, então quer dizer que nós temos que andar sujo, nós temos que viver na pobreza? Não, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que esta palavra nos está dizendo é que tudo quanto eu fiz, através dos desejos da minha carne, não podem ser julgados jamais perante ao desejo de minha fé. Não. Não pode ser julgado através da minha aceitação em relação à palavra do Senhor. Porque esta mesma carne que é julgada hoje, ela vai perecer. Ela não vai entrar no reino dos céus. Esta carne que é condenada hoje não vai entrar no reino dos céus. Mas sim o Espírito, o DNA de Deus, o Espírito que Jesus colocou em cada um de nós, este vai adentrar. É este quem irá. A Bíblia não fala que é a carne. A Bíblia fala bem clara: do pó você veio, pó você voltará, não vai subir. Não vai subir. Porque se vocês não sabem, Adão e Eva não foi feito no alto céus. Foi no jardim do Éden, aqui na terra. Não foi no céu, não. Porque segundo o que eu já meti na palavra do Senhor Jesus, não foi. Foi feito aqui na terra. O jardim do Éden era aqui. Então feito aqui. Então veio da terra, para a terra você voltará.
Porque, afinal de contas, Deus não criou o mundo, e não foi no mundo que Jesus fez Adão e Eva. Adão não veio do pó, porque quem veio do pó foi só Adão. Eva não, ela veio da costela. Ela não veio do pó, ela veio da costela. Quem foi feito a imagem e semelhança do homem, que veio do pó, do barro, foi só o homem, e não a mulher. A mulher veio da costela. Então esta carne, isto aqui que você está vendo, não vai subir, isso vai ficar aqui. O que vai subir é o que está aqui. Então, segundo o apóstolo Paulo aos Filipenses, não é o que ele reputou e o que ele largou, pois está carne. Todos, sexo, falar dos outros, julgar os outros, condenar os outros, mentir para os outros, tudo, ele largou para servir só a Cristo. E hoje nós não abrimos mão de nada. Nós não abrimos de nada. E quando nós abrimos mão de uma coisinha desse tamanho, nós já tomamos outra desse tamanho para nós. E isto quando a língua, que é maior, que entra no meio, que é aquela língua, quando o caboclo morrer, a língua tem que ser num outro caixão separado. E a soberba. E a posição. Quer ver pior, maior é a posição. Posição do quê? Porque se tudo que nós temos, tudo nós fizemos, tudo nós fazemos, é graças ao Senhor Jesus. É pela misericórdia e pela graça dele. Porque até que eu saiba, pela Sagrada Escritura, nós somos dependentes de Deus, até pelo ar que nós respiramos. Que nesta noite, meus amados, vocês têm vindo aprender essa pequena palavra, que nem todos nós somos livres da carne. E não vamos ser até os últimos de nossas vidas. Mas que nós venhamos saber lidar e conviver com as dificuldades, com as fraquezas e com a instabilidade da carne de cada um, da carne dos nossos semelhantes. Então, antes, nós temos que ir com isso e aprender o que nosso Jesus Cristo disse: amai o teu próximo a ti mesmo. Amém? Sabe o que ele disse isso, amado? Porque eu não posso julgar nem condenar ninguém, porque o meu passado me condena. E o seu te liberta? Grande Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço por esta palavra hoje, Senhor. Eu te agradeço, Pai Santo, Pai de misericórdia, porque apesar de minhas fraquezas, Senhor, apesar da fracasso de minha carne, eu passo agora as palavras do teu filho, do teu servo, Paulo, que para mim, Pai Santo, Pai amado, aquilo que parecia ganho foi perca. E o que me parece perca, Senhor Jesus, um dia é ganho. Porque a cada vez, Pai Santo, Pai de misericórdia, que a minha carne me faz perder, Senhor, eu volto, Pai Santo, Pai de misericórdia, e me levanto em Tua presença para te pedir perdão. Porque só o Senhor, Pai, só Tu tem este poder de me libertar, de me julgar e de me condenar. E quanto aos meus semelhantes, Senhor, eu vou continuar só orando. Por mais que, Pai Santo, Pai de misericórdia, às vezes, não seja aquilo que se ocorre. Mas tu disseste Tua palavra: buscai ao Espírito Santo, Deus, em silêncio. Porque Tu sabes, Pai Santo, Pai de misericórdia, que Tu me sondas da cabeça à planta dos pés. E não chego perante a Ti, Senhor, para amenizar os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Mas chego perante a Ti pedindo: Pai, perdoa-me. Porque Tu disseste a cruz: perdoa, meu Pai, porque Eles não sabem o que fazem.
E, Senhor, me perdoa, Pai, por eu ter nascido no mundo de pecado, por eu ser fruto do pecado, Senhor. Porque eu queria ter sido feita a formação pelas tuas mãos, que meu corpo seria glorificado e em mim não haveria pecado. Mas, infelizmente, Senhor, eu sou descendência do pecado e morrerei na descendência do pecado. Mas que sopra meu corpo, mas que meu espírito, aquele que tu me deste, permaneça sempre te louvando e glorificando. Porque é Ele que vai voltar para ti, Pai. Porque essa matéria, Senhor, vai permanecer aqui, no pó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nós cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, somos recebedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre todo o mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo venha ser com cada um que está vendo este vídeo. Venha ser com aqueles, Pai, que estão aí em depressão, aqueles que estão aí tristes, desesperados. Venha ser nos casamentos, no casamento. Venha ser para aqueles que estão hospitalizados, que estão agora passando por luto. Venha ser para aqueles, Pai Santo, Pai de misericórdia, que estão negócio de justiça para receber. Venha que estão procurando porta de emprego. Venha ser, Pai Santo, Pai amado, com todos, Pai, que te buscam o Espírito em verdade. Porque o que te louva, o que glorifica, Senhor, não é nosso corpo, nem nossa matéria, mas é o nosso Espírito. Que nós venhamos ter consciência, Pai Santo, Pai amado, que o Senhor Jesus querido, não importa a carne é conduzida pelo Espírito. E que o nosso Espírito, através das nossas fraquezas, Senhor Jesus, continue rendendo a Ti homenagem e glória. Me fortaleça cada dia, Senhor, para que eu não venha, Jesus querido, me render, me dobrar a Satanás. Mas que a minha alma e o meu espírito, Senhor, continue te adorando, te glorificando a cada dia. Porque assim como disse o apóstolo, Pai, que sofra eu, mas que não sofra a palavra do Senhor. Que o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo venha ser com cada um nesta noite, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Meus amados, fiquem na paz, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Peço desculpas se acaso a palavra pegou pesado com alguém, né? Mas é a palavra do Senhor. Reflita, pense. E ame o teu próximo, independente do que te faça. Porque a palavra de Deus diz: se teu inimigo te der bater na face direita, tu cede à esquerda. Não se levantei um contra os outros, que com espada fere, com espada será ferido. Porque o tratar é do Senhor. Fique até amanhã. Estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir. Amém? Fique na paz, Senhor Jesus Cristo.